O milionário puniu a cozinheira pela comida ruim. Logo depois, um carro de luxo a buscou. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhuma das histórias incríveis e emocionantes que preparamos especialmente para você. O aroma de especiarias preenchia o ar da imponente cozinha da mansão Albuquerque. Helena, uma mulher de 35 anos, cabelos castanhos presos em um coque discreto e olhos atentos, movimentava-se com destreza entre os fogões e bancadas. Suas mãos habilidosas dançavam sobre as panelas, ajustando temperos e verificando a consistência dos pratos que preparava com tanto esmero. A cozinha era o seu reino, um espaço onde ela reinava soberana há quase uma década. Desde que chegara à mansão, Helena conquistara a confiança do proprietário, o milionário Augusto Albuquerque, com sua dedicação e talento culinário incomparável. Cada refeição era uma obra de arte, cuidadosamente planejada para satisfazer o paladar exigente de seu patrão. Naquela manhã ensolarada de sábado, Helena preparava um brunch especial. Augusto havia mencionado que receberia visitas importantes, e ela sabia que era sua chance de impressionar ainda mais. Enquanto finalizava um soufflé de queijo gruyère, seus pensamentos vagavam para o dia em que pisara pela primeira vez naquela cozinha. Senhorita Helena, a voz grave de Augusto ecoou em sua memória. Espero que entenda que nesta casa a excelência não é uma opção, mas uma obrigação. Ela nunca esquecera aquelas palavras. Desde então, cada prato que saía de suas mãos era uma prova de seu compromisso com a perfeição. Helena sorriu, lembrando-se de como, ao longo dos anos, conquistara não apenas o respeito profissional de Augusto, mas também uma amizade discreta e respeitosa. O som de passos se aproximando a trouxe de volta ao presente. Augusto Albuquerque, um homem na casa dos 50 anos, entrou na cozinha. Seu porte elegante e olhar penetrante contrastavam com o sorriso caloroso que ofereceu à cozinheira. Bom dia, Helena. Que aromas maravilhosos são esses? Bom dia, Sr. Albuquerque, ela respondeu, seu rosto iluminando-se. Estou finalizando o brunch para seus convidados. Temos soufflé de queijo gruyère, salmão defumado com blinis, ovos Benedict e uma seleção de frutas frescas da estação. Augusto se aproximou, seus olhos brilhando de antecipação. Impressionante, como sempre. Mas há algo diferente no ar hoje, não é? Helena sentiu um leve rubor subir às suas faces. Era verdade, havia algo especial naquele dia. Ela passara a semana aperfeiçoando uma nova receita de molho holandês, infundido com um toque sutil de lavanda. Era um risco, ela sabia, mas também uma oportunidade de mostrar sua criatividade. Bem, Sr. Albuquerque, fiz uma pequena inovação no molho holandês. Espero que aprecie. O milionário arqueou uma sobrancelha intrigado. Inovação. Você sabe como aprecio a tradição, Helena. Eu sei, senhor, mas às vezes uma pitada de ousadia pode realçar o sabor da tradição, ela respondeu com um misto de confiança e apreensão. Augusto assentiu, um brilho de curiosidade em seus olhos. Muito bem, veremos como seus convidados reagirão. A propósito, tenho uma notícia para compartilhar com você. Helena inclinou a cabeça, curiosa. Sim, senhor. Minha noiva, Cecília, chegará hoje à tarde. Ela ficará conosco a partir de agora. A notícia pegou Helena de surpresa. Em todos esses anos, Augusto nunca mencionara uma noiva. Oh, isso é maravilhoso, Sr. Albuquerque. Devo preparar algo especial para a chegada dela? Não será necessário, Helena. Cecília tem gostos peculiares. Ela prefere cuidar de sua própria alimentação, pelo menos por enquanto. Havia algo na voz de Augusto, uma hesitação quase imperceptível, que não passou despercebida por Helena. Mas ela sabia seu lugar e apenas assentiu respeitosamente. Como o senhor desejar. Estarei à disposição caso ela precise de qualquer coisa. Augusto sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Tenho certeza de que vocês duas se darão bem. Cecília é uma força da natureza. Com essas palavras enigmáticas, ele se retirou, deixando Helena imersa em pensamentos. A chegada de uma nova senhora na casa certamente traria mudanças. Helena só esperava que essas mudanças não afetassem o equilíbrio que ela havia trabalhado tão duro para estabelecer. As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividade.
Os convidados chegaram e Helena observava discretamente suas reações enquanto saboreavam o brunch. Para seu alívio, os elogios eram unânimes, especialmente em relação ao molho holandês inovador. Porém, sua satisfação foi de curta duração. No final da tarde, enquanto limpava a cozinha, Helena ouviu o som de um carro se aproximando. Pela janela, viu um conversível vermelho estacionar na entrada da mansão. Uma mulher jovem, não mais que 30 anos, desceu do veículo com a graça de uma modelo de passarela. Cecília havia chegado. Helena observou fascinada, enquanto Augusto saía para receber sua noiva. O contraste entre os dois era evidente. Ele, com sua postura reservada e elegante, ela, exuberante e cheia de vida. Cecília jogou os braços ao redor do pescoço de Augusto, beijando-o com uma paixão que parecia deslocada para a atmosfera geralmente sóbria da mansão. Quando o casal entrou, Helena rapidamente voltou às suas tarefas, tentando ignorar o aperto em seu peito. Ela disse a si mesma que era apenas a preocupação natural com as mudanças que viriam, mas no fundo, sabia que havia algo mais. O som de saltos altos ecoou pelo corredor, aproximando-se da cozinha. Helena endireitou-se, preparando-se para o primeiro encontro com a nova senhora da casa. A porta se abriu e Cecília entrou, seus olhos verdes escaneando o ambiente com uma mistura de curiosidade e desdém. Seu olhar finalmente pousou em Helena. Então, você é a famosa cozinheira, Cecília disse, sua voz melodiosa carregada de um tom que Helena não conseguiu decifrar. Augusto fala muito de você. Helena inclinou a cabeça respeitosamente. É um prazer conhecê-la, senhora Cecília. Bem-vinda à mansão Albuquerque. Cecília sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Obrigada, querida. Tenho certeza de que seremos grandes amigas. Havia algo na maneira como Cecília pronunciou a palavra amigas que fez Helena estremecer internamente. Enquanto observava a jovem noiva inspecionar a cozinha com olhos críticos, Helena não pôde deixar de sentir que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O que Helena não sabia era que aquele encontro era apenas o começo de uma série de eventos que testariam não apenas sua habilidade culinária, mas também sua lealdade, sua força e, acima de tudo, seu coração. Os dias que se seguiram à chegada de Cecília trouxeram uma mudança palpável na atmosfera da mansão Albuquerque. Helena, sempre atenta, observava as sutis alterações na rotina da casa com uma mistura de curiosidade e apreensão. A nova senhora da mansão parecia determinada a deixar sua marca em cada canto do imponente lar. Numa manhã particularmente agitada, Helena se preparava para mais um dia de trabalho na cozinha, quando ouviu o som inconfundível dos saltos de Cecília se aproximando. A porta se abriu com um estrondo, revelando a jovem noiva com um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, Helena querida, Cecília cantarolou, sua voz doce demais para ser sincera. Espero que esteja pronta para algumas mudanças emocionantes. Helena sentiu um nó se formar em seu estômago, mas manteve a compostura. Bom dia, senhora Cecília. Como posso ajudá-la? Cecília caminhou pela cozinha, seus dedos deslizando sobre as superfícies impecáveis. Sabe, Helena, estive pensando, esta cozinha é tão antiquada. Precisamos modernizá-la, não acha? A cozinheira sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela cozinha era seu santuário, aperfeiçoado ao longo de anos para atender às necessidades específicas da casa e ao paladar exigente de Augusto. Com todo respeito, senhora Cecília, esta cozinha foi projetada para atender às necessidades específicas do senhor Albuquerque. Cada detalhe tem um propósito. Cecília riu, um som que lembrava o tilintar de cristais. Oh, querida, Augusto nem sequer cozinha. Tenho certeza de que ele ficará encantado com uma cozinha mais contemporânea. Antes que Helena pudesse protestar, Cecília continuou. Já contratei um designer de interiores. Ele chegará amanhã para começar as reformas. Não se preocupe, daremos um jeito para que você possa continuar trabalhando durante as obras. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Mas, senhora Cecília, o senhor Albuquerque confia em mim para tomar essas decisões, querida. Cecília interrompeu, sua voz agora com uma ponta de aço.
Afinal, sou a futura senhora desta casa. Naquele momento, como se invocado pela tensão no ar, Augusto entrou na cozinha. Seus olhos percorreram rapidamente a cena, captando a expressão aflita de Helena e o sorriso triunfante de Cecília. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, sua voz calma, mas com uma nota de preocupação. Cecília imediatamente se lançou em seus braços, sua atitude mudando como um camaleão. "Oh, querido, estava apenas compartilhando com Helena os planos maravilhosos que tenho para modernizar a cozinha. Não é emocionante?" Augusto franziu o senho, seus olhos encontrando os de Helena por um breve momento. "Modernizar? Mas esta cozinha funciona perfeitamente bem. Helena sempre produziu refeições excepcionais aqui. Sim, mas imagine o que ela poderia fazer com equipamentos de última geração." Cecília insistiu, sua voz melosa. "Além disso, querido, a casa precisa refletir nossa nova vida juntos, não acha?" Helena observou, com o coração apertado enquanto Augusto parecia ponderar. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando considerava uma proposta de negócios arriscada. "Talvez..." Augusto começou, hesitante. "Talvez possamos fazer algumas atualizações pontuais, sem uma reforma completa." O rosto de Cecília se iluminou com um sorriso vitorioso. "Oh, querido, você não vai se arrepender. Vou ligar para o designer agora mesmo." Com um beijo rápido em Augusto e um olhar triunfante para Helena, Cecília saiu da cozinha, deixando um silêncio pesado para trás. Augusto se voltou para Helena, sua expressão uma mistura de desculpa e resignação. "Helena, eu..." "Não se preocupe, Sr. Albuquerque." Helena o interrompeu suavemente, engolindo o nó em sua garganta. "Farei o meu melhor para me adaptar às mudanças." Ele assentiu, parecendo aliviado e culpado ao mesmo tempo. "Sei que sim, Helena. Você sempre excedeu minhas expectativas." Nos dias que se seguiram, a cozinha se transformou em um canteiro de obras. Helena fazia malabarismos para manter a qualidade das refeições em meio ao caos de reformas. Cada manhã trazia uma nova surpresa, um forno ultramoderno que ela mal sabia operar, uma ilha de cozinha que alterava completamente o fluxo de trabalho ao qual estava acostumada. Cecília supervisionava tudo com um entusiasmo quase maníaco, fazendo questão de ressaltar cada novo aparelho e gadget para Augusto. "Veja, querido, com este forno de convecção, Helena poderá fazer maravilhas." Helena observava em silêncio, sentindo como se estivesse perdendo não apenas sua cozinha, mas também seu lugar naquela casa. As mudanças iam muito além dos eletrodomésticos e bancadas. Era como se Cecília estivesse sistematicamente apagando cada vestígio da influência de Helena na mansão. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo, Helena se permitiu um momento de fraqueza. Sozinha na cozinha reformada, ela deixou escapar um suspiro trêmulo, uma lágrima solitária deslizando por sua bochecha. "Helena." A voz de Augusto a surpreendeu. Ela rapidamente enxugou o rosto, virando-se para encará-lo. "Senhor." "Albuquerque, desculpe, eu não ouvi o senhor entrar." Augusto a estudou por um momento, seus olhos cheios de uma emoção que Helena não conseguiu decifrar. "Como você está lidando com todas essas mudanças?" Helena hesitou, dividida entre sua honestidade habitual e o desejo de não causar problemas. "Estou me adaptando, senhor. Leva tempo, mas chegarei lá." Augusto deu um passo em sua direção, sua voz baixa e intensa. "Helena, você sabe que seu trabalho sempre foi impecável. Estas mudanças, elas não refletem nenhuma insatisfação de minha parte." O coração de Helena acelerou com a proximidade e a sinceridade em suas palavras. "Eu agradeço, Sr. Albuquerque. Só quero continuar servindo esta casa da melhor maneira possível." Por um momento, pareceu que Augusto queria dizer mais. Seus olhos se fixaram nos dela, cheios de uma emoção contida que fez o ar entre eles parecer carregado de eletricidade. Mas então, como se lembrasse de si mesmo, ele recuou. "Boa noite, Helena. Descanse bem." Enquanto o observava sair, Helena não pôde deixar de sentir que algo fundamental havia mudado entre eles. A chegada de Cecília não havia apenas transformado a cozinha, estava redefinindo as linhas invisíveis que governavam as relações dentro da mansão. Helena sabia que os dias seguintes seriam um teste de sua resiliência e lealdade. O que ela não sabia
era que em breve enfrentaria um desafio que iria muito além de adaptar-se a uma nova cozinha. Um desafio que testaria não apenas suas habilidades culinárias, mas também os limites de sua devoção a Augusto Albuquerque. O sol mal havia nascido quando Helena entrou na cozinha reformada da mansão Albuquerque. Seus olhos percorreram o ambiente, ainda tentando se acostumar com as mudanças drásticas implementadas por Cecília. Os novos equipamentos reluziam sob a luz suave da manhã, tão impessoais quanto eficientes. Com um suspiro resignado, Helena começou sua rotina diária. Hoje seria um dia importante. Augusto havia mencionado que receberia executivos de uma empresa estrangeira para um jantar de negócios. Era a primeira grande prova para Helena desde a reforma da cozinha, e ela estava determinada a não decepcionar. Enquanto preparava a massa para um delicado ravioli de lagosta, seus pensamentos vagaram para a conversa que tivera com Augusto na noite anterior. A preocupação genuína em seus olhos, a tensão não dita entre eles. Helena balançou a cabeça, tentando afastar essas reflexões. Não era o momento para distrações emocionais. "Bom dia, Helena querida." A voz melodiosa de Cecília cortou o silêncio da cozinha como uma faca afiada. "Espero que esteja aproveitando todos esses equipamentos maravilhosos." Helena forçou um sorriso educado. "Bom dia, senhora." "Cecília." "Sim, estou me adaptando bem, obrigada." Cecília se aproximou, seus olhos verdes brilhando com uma curiosidade que beirava a malícia. "Ótimo, ótimo. Sabe, estive pensando, para o jantar de hoje à noite, que tal experimentarmos algo completamente novo?" O coração de Helena deu um salto. "Novo? Mas o senhor? Albuquerque geralmente prefere..." "Oh, Augusto adora surpresas." Cecília a interrompeu com um gesto displicente. "Na verdade, eu já tomei a liberdade de encomendar alguns ingredientes especiais. Achei que poderíamos fazer um prato fusion, algo que misture culinária brasileira com toques asiáticos. O que acha?" Helena sentiu um frio na espinha. Augusto era conhecido por seu paladar tradicional e sua aversão a experimentos culinários em ocasiões importantes. "Senhora Cecília, com todo respeito, talvez para uma ocasião tão crucial, seria mais prudente." "Não seja tão conservadora, Helena." Cecília a cortou, seu tom agora com uma ponta de irritação. "Confie em mim. Sei exatamente o que Augusto e seus convidados vão adorar." Antes que Helena pudesse protestar mais, a campainha da mansão soou. Cecília sorriu, triunfante. "Ah, devem ser os ingredientes que encomendei. Por que você não vai recebê-los enquanto eu dou uma olhada nos seus preparativos?" Relutante, mas sem escolha, Helena se dirigiu à porta da frente. Quando retornou à cozinha, minutos depois, encontrou Cecília debruçada sobre suas panelas, adicionando especiarias e ingredientes que Helena não reconhecia. "O que está fazendo?" Helena perguntou alarmada. Cecília se virou, seu rosto uma máscara de inocência. "Apenas dando um toque especial, querida. Você vai ver, será um sucesso." O resto do dia transcorreu em um turbilhão de atividade frenética. Helena lutava para manter o controle de sua cozinha, enquanto Cecília interferia a cada passo, insistindo em mudanças de última hora e adições questionáveis aos pratos. Quando a noite finalmente chegou e os convidados começaram a chegar, Helena sentia-se exausta e profundamente apreensiva. Ela observava através da porta entreaberta da cozinha, enquanto Augusto recebia os executivos com sua habitual elegância. O jantar começou, e Helena aguardava ansiosamente as reações ao primeiro prato. Para seu horror, viu expressões de surpresa e desconforto nos rostos dos convidados ao provarem a entrada. Augusto, sempre diplomático, mantinha um sorriso fixo, mas Helena podia ver a tensão em seus olhos. O prato principal, o ravioli que Helena havia preparado com tanto cuidado, agora irreconhecível após as interferências de Cecília, foi recebido com um silêncio constrangedor. Um dos executivos pigarreou claramente desconfortável, enquanto o outro fazia um esforço visível para engolir. Augusto lançou um olhar penetrante em direção à cozinha, seus olhos encontrando os de Helena por um breve momento. Naquele instante, ela viu uma mistura de decepção e confusão que partiu seu coração. Cecília, aparentemente alheia ao desastre culinário que se desenrolava, tagarelava alegremente.
elogiando a criatividade dos pratos e insistindo que todos experimentassem mais. Quando o jantar finalmente terminou e os convidados se retiraram, um silêncio pesado caiu sobre a mansão. Helena permaneceu na cozinha, seu corpo tenso, esperando o inevitável. A porta se abriu e Augusto entrou, seu rosto uma máscara de contenção. Helena, ele começou, sua voz baixa e controlada. O que aconteceu esta noite? Antes que ela pudesse responder, Cecília irrompeu na cozinha. Oh, querido, não foi maravilhoso? Tão inovador, tão ousado. Augusto se virou para sua noiva, suas sobrancelhas franzidas. Cecília, aqueles pratos eram completamente inadequados para uma reunião de negócios. Você tem ideia do quanto isso pode ter comprometido o acordo? Cecília fez beicinho, seus olhos se enchendo de lágrimas calculadas. Mas eu só queria ajudar. Helena disse que estava tudo bem. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Eu nunca... Helena. A voz de Augusto a interrompeu, dura como aço. Pensei que pudesse confiar em seu julgamento. Isso foi decepcionante. As palavras atingiram Helena como um golpe físico. Ela abriu a boca para se defender, para explicar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Não quero ouvir explicações agora, Augusto continuou, sua voz cansada. Amanhã discutiremos as consequências deste fiasco. Por ora, estou emitindo uma advertência formal. Outro erro como este, e teremos que reconsiderar sua posição nesta casa. Com essas palavras, ele se retirou, deixando Helena atordoada e Cecília com um brilho de triunfo mal disfarçado nos olhos. Bem, parece que nem todos estão à altura dos novos padrões desta casa, Cecília murmurou, sua voz doce demais. Não se preocupe, Helena querida. Tenho certeza de que você se adaptará eventualmente. Com um último sorriso vitorioso, Cecília saiu, deixando Helena sozinha na cozinha que uma vez fora seu refúgio. Helena se apoiou na bancada, suas pernas tremendo. Anos de dedicação, de confiança mútua, pareciam ter desmoronado em uma única noite. Enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, ela se perguntava como as coisas haviam chegado a esse ponto e, mais importante, como ela poderia recuperar a confiança de Augusto. O que Helena não sabia era que este incidente era apenas o começo de uma série de eventos que testariam não apenas sua resiliência profissional, mas também os limites de sua lealdade e os verdadeiros sentimentos que começavam a florescer em seu coração. Os dias que se seguiram ao desastroso jantar foram um teste de resistência para Helena. A atmosfera na mansão Albuquerque estava carregada de tensão, com Augusto mantendo uma distância fria e Cecília exibindo um ar de triunfo mal disfarçado. Helena se movia pela cozinha como um fantasma, executando suas tarefas com precisão mecânica, mas sem a habitual paixão que sempre infundira em seus pratos. A advertência formal pairava sobre ela como uma nuvem escura, lembrando-a constantemente do quão frágil sua posição se tornara. Numa manhã particularmente sombria, enquanto preparava o café da manhã, Helena ouviu vozes exaltadas vindas do escritório de Augusto. Curiosa e apreensiva, ela se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. Augusto, querido, você não pode continuar confiando cegamente nessa empregada. A voz de Cecília soava estridente. Depois do fiasco do jantar, está claro que ela não tem mais o toque que você tanto elogiava. Cecília, a voz de Augusto era tensa. Helena tem sido leal e competente por anos. Um erro não apaga uma década de serviço impecável. Um erro? Cecília riu, um som frio e calculado. E quanto aos relatórios financeiros que encontrei? As despesas da cozinha estão muito acima do normal. Quem sabe o que mais ela anda fazendo pelas suas costas? Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Relatórios financeiros, despesas acima do normal. Ela sabia que isso não era verdade. Sempre fora meticulosa com o orçamento da cozinha. Do que você está falando? A voz de Augusto agora tinha uma nota de preocupação. Veja por si mesmo, querido. Encontrei estes documentos na escrivaninha dela. Parece que nossa querida cozinheira tem sido um pouco criativa com as finanças da casa. Helena teve que sufocar um ofego. Ela nunca deixara documentos financeiros em sua escrivaninha. Na verdade, ela nem sequer tinha acesso a esses relatórios. Isso é perturbador, Augusto murmurou,
a dúvida evidente em sua voz. Preciso investigar isso mais a fundo. Claro, meu amor. A voz de Cecília agora era mel puro. Só quero proteger você e esta casa. Talvez seja a hora de considerar mudanças mais drásticas. Helena se afastou da porta, seu coração martelando no peito. A situação era pior do que ela imaginava. Não bastasse o desastre do jantar, agora ela estava sendo acusada de desonestidade financeira. E o pior, Augusto parecia estar acreditando nas mentiras de Cecília. Retornando à cozinha, Helena lutou para manter a compostura. Sua mente girava, tentando encontrar uma maneira de provar sua inocência. Ela sabia que estava sendo armada, mas como poderia desmascarar Cecília sem parecer que estava apenas se defendendo desesperadamente? Enquanto ponderava suas opções, a porta da cozinha se abriu. Helena se virou, esperando ver Cecília com seu sorriso triunfante. Mas, para sua surpresa, era Dona Eulália, a governanta idosa que trabalhava na mansão há mais tempo que qualquer outro funcionário. "Ah, minha querida", Dona Eulália disse, seus olhos sábios estudando o rosto perturbado de Helena. "Vejo que as sombras desta casa finalmente alcançaram você também." Helena hesitou por um momento, mas a expressão compassiva no rosto da governanta a fez desabar. Em lágrimas, ela contou tudo a Dona Eulália: o jantar desastroso, as interferências de Cecília e agora as acusações de desonestidade. Dona Eulália ouviu em silêncio, seu rosto enrugado marcado pela preocupação. Quando Helena terminou, a velha senhora suspirou profundamente. "Minha filha", ela começou, sua voz carregada de anos de experiência. "Eu vi muitas senhoras passarem por esta casa. Algumas boas, outras nem tanto. Mas nunca vi alguém tão determinada quanto esta Cecília." "O que devo fazer, Dona Eulália?" Helena perguntou, desesperada por orientação. A governanta pegou as mãos de Helena entre as suas. "A verdade, minha querida, sempre encontra um caminho para vir à tona. Mas às vezes, precisamos ajudá-la um pouco. Mantenha seus olhos abertos e seus ouvidos atentos. E lembre-se, nesta casa, as paredes têm ouvidos. E nem todos eles pertencem a Cecília." Com essas palavras enigmáticas, Dona Eulália deu um tapinha reconfortante no ombro de Helena e se retirou, deixando a cozinheira com muito o que ponderar. Nos dias que se seguiram, Helena seguiu o conselho da governanta. Ela observava e escutava, notando os padrões de comportamento de Cecília, os momentos em que ela desaparecia misteriosamente, as conversas sussurradas ao telefone. Uma tarde, enquanto limpava a sala de jantar, Helena ouviu a voz de Cecília vinda do jardim de inverno. Aproximando-se silenciosamente, ela captou fragmentos de uma conversa telefônica que fez seu sangue gelar. "Sim, está tudo indo conforme o plano", Cecília murmurava. "Aquela cozinheira idiota não suspeita de nada. Logo, logo ela estará fora do caminho. E então... Bem, digamos que Augusto terá uma surpresa e tanto esperando por ele." Helena recuou, seu coração batendo furiosamente. Suas suspeitas estavam corretas. Cecília estava tramando algo muito maior do que simplesmente afastá-la da mansão. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Helena tomou uma decisão. Ela não podia simplesmente ficar parada enquanto Cecília desmontava sua vida e possivelmente ameaçava Augusto. Era hora de agir. Com mãos trêmulas, mas determinadas, Helena começou a preparar um prato especial. Um que ela esperava abriria os olhos de Augusto para a verdade que se escondia bem debaixo de seu nariz. O que Helena não sabia era que sua decisão de enfrentar Cecília desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre o destino de todos na mansão Albuquerque. A batalha pela verdade estava apenas começando, e o preço da vitória poderia ser mais alto do que ela jamais imaginara. O aroma sedutor de especiarias exóticas e ervas frescas preenchia a cozinha da mansão Albuquerque. Helena se movia com uma determinação renovada, suas mãos hábeis dançando sobre panelas e tábuas de corte. Esta noite, ela sabia, seria decisiva. O prato que ela preparava não era apenas uma refeição. Era uma declaração, uma mensagem codificada em sabores e texturas que ela esperava que Augusto pudesse decifrar.
Era o mesmo prato que ela havia preparado na noite em que foi contratada, há tantos anos, com um toque especial que apenas Augusto reconheceria. Enquanto trabalhava, Helena repassava mentalmente seu plano. Ela precisava encontrar uma maneira de falar com Augusto em particular, longe dos olhos e ouvidos vigilantes de Cecília. O jantar seria sua oportunidade de chamar a atenção dele, de fazê-lo lembrar da confiança que um dia compartilharam. O que é esse cheiro maravilhoso? A voz de Dona Eulália interrompeu seus pensamentos. A governanta entrou na cozinha, seus olhos brilhando com curiosidade. Helena sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. É uma surpresa para o Sr. Albuquerque. Espero que o faça lembrar de algo importante. Dona Eulália assentiu compreensiva. Ah, minha querida, às vezes o caminho para o coração de um homem e para sua memória realmente passa pelo estômago. Mas tome cuidado. Nossa convidada não ficará feliz com isso. Como se invocada pelas palavras da governanta, Cecília entrou na cozinha, seu perfume forte precedendo-a. Seus olhos verdes varreram o ambiente, estreitando-se ao notar a atividade frenética de Helena. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz doce demais. Não me lembro de ter aprovado nenhum menu especial para hoje. Helena endireitou os ombros, enfrentando o olhar penetrante de Cecília. O Sr. Albuquerque mencionou que estava com saudades de alguns pratos antigos. Pensei em fazer uma surpresa. Cecília riu, um som frio e calculado. Oh, querida Helena, você não precisa se preocupar com isso. Augusto tem novos gostos agora. Na verdade, eu mesma planejava preparar algo especial para ele esta noite. O coração de Helena acelerou. Ela não podia permitir que Cecília interferisse novamente. Senhora Cecília, com todo respeito, já estou quase terminando. Seria um desperdício. Desperdício? Cecília interrompeu, sua voz afiada como uma faca. O verdadeiro desperdício é manter funcionários que não sabem seu lugar. Talvez seja a hora de discutirmos seu futuro nesta casa, Helena. A tensão na cozinha era palpável. Dona Eulália, que observava a cena em silêncio, finalmente interveio. Meninas, por que não deixamos que o Sr. Albuquerque decida? Tenho certeza de que ele apreciará ter opções esta noite. Cecília lançou um olhar fulminante para a governanta, mas sua máscara de doçura logo retornou. Que ideia adorável, Dona Eulália. Que vença o melhor prato, não é mesmo, Helena querida? Com um último sorriso venenoso, Cecília saiu da cozinha, deixando para trás um silêncio pesado. Obrigada, Dona Eulália, Helena murmurou, sentindo o peso do confronto iminente. A velha governanta apertou gentilmente o ombro de Helena. Lembre-se, minha filha, a verdade tem seu próprio sabor. Confie nele. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Helena finalizou seu prato com o cuidado de uma artista, dando os últimos retoques em sua obra-prima. Do outro lado da cozinha, Cecília trabalhava em seu próprio prato, lançando olhares furtivos na direção de Helena. Quando chegou a hora do jantar, a sala de refeições estava imersa em uma atmosfera de expectativa. Augusto, sentado à cabeceira da mesa, parecia intrigado com a súbita competição culinária. Helena entrou primeiro, colocando seu prato diante de Augusto, com mãos levemente trêmulas. Espero que aprecie, Sr. Albuquerque, ela disse suavemente, seus olhos buscando uma centelha de reconhecimento no rosto dele. Cecília seguiu logo depois, sua criação uma apresentação elaborada de cores e formas. Querido, ela ronronou, preparei algo especial para você. Tenho certeza de que vai adorar. Augusto olhou de um prato para o outro, sua expressão ilegível. Bem, isto é inesperado. Devo dizer que estou curioso para experimentar ambos. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor enquanto Augusto provava primeiro o prato de Cecília. Seu rosto não traiu nenhuma emoção enquanto ele mastigava lentamente. Então, ele se voltou para a criação de Helena. No momento em que o garfo tocou seus lábios, algo mudou em seus olhos. Uma faísca de memória, um lampejo de reconhecimento. Este sabor, ele murmurou, sua voz carregada de emoção. Helena, isto é, o mesmo prato que preparei no dia em que o senhor me contratou. Helena completou suavemente, com um toque especial que apenas o senhor conhece. Os olhos de Augusto se arregalaram, uma mistura de surpresa e compreensão cruzando seu rosto.
Ele olhou para Helena. Realmente a viu pela primeira vez em semanas, e algo pareceu se encaixar. Cecília, percebendo a mudança no ar, interveio rapidamente. Querido, você mal provou o meu prato. Tenho certeza de que vai preferir. Mas Augusto ergueu a mão, silenciando-a. Cecília, por favor. Há algo acontecendo aqui que preciso entender. Virando-se para Helena, ele perguntou, sua voz baixa e intensa. Helena, o que está tentando me dizer? Helena respirou fundo, sabendo que este era o momento que ela esperava. Senhor Albuquerque, há algo que o senhor precisa saber. Sobre a casa, sobre certas acusações e sobre a verdade que tem sido escondida de você. Os olhos de Cecília faiscaram com fúria mal contida, mas antes que ela pudesse intervir, Augusto se levantou. Helena, venha comigo ao meu escritório. Acho que temos muito o que conversar. Enquanto seguia Augusto para fora da sala de jantar, Helena sentiu o peso de anos de segredos e mentiras começando a se dissipar. O caminho à frente ainda era incerto, mas ela sabia que, finalmente, a verdade teria sua chance de vir à tona. O que Helena não sabia era que esta conversa não apenas mudaria sua vida, mas também desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces da mansão Albuquerque e revelariam segredos há muito enterrados. O escritório de Augusto Albuquerque sempre fora um santuário de poder e decisões importantes. Naquela noite, porém, o ambiente parecia carregado de uma tensão quase palpável. Helena seguiu Augusto para dentro do cômodo, seu coração batendo furiosamente contra seu peito. Augusto se sentou atrás de sua imponente escrivaninha de carvalho, gesticulando para que Helena ocupasse a cadeira à sua frente. Por um momento, o silêncio reinou, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo no canto da sala. Helena, Augusto finalmente falou, sua voz uma mistura de cansaço e curiosidade. O que exatamente está acontecendo nesta casa? Helena respirou fundo, reunindo toda sua coragem. Senhor Albuquerque, sei que nos últimos tempos o senhor tem ouvido coisas sobre mim, acusações, mas preciso que saiba que nada disso é verdade. Augusto inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela. Continue. A senhora Cecília... Helena hesitou, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Ela tem manipulado situações, criado problemas onde não existiam. Essas são acusações sérias, Helena, Augusto respondeu, sua voz grave. Tem provas do que está dizendo? Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Provas concretas ela não tinha, apenas suas suspeitas e o que ouvira por acaso. Mas então, lembrou-se das palavras de Dona Eulália. A verdade tem seu próprio sabor. Senhor Albuquerque, trabalho nesta casa há 10 anos. O senhor me conhece, sabe da minha dedicação, da minha lealdade. Peço que confie em mim uma última vez. Investigue por si mesmo. Os relatórios financeiros que a senhora Cecília diz ter encontrado na minha escrivaninha. Eu nunca tive acesso a eles. As mudanças na cozinha, o desastre do jantar, tudo foi orquestrado para me desacreditar. Augusto ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando Helena terminou, ele se levantou caminhando até a janela. Por longos minutos ele ficou ali, contemplando o jardim noturno. Sabe, Helena, ele finalmente falou ainda de costas para ela. Quando conheci Cecília, pensei que tinha encontrado alguém que traria a luz de volta à minha vida, depois de tantos anos sozinho. Mas ultimamente tenho sentido que algo está errado. Ele se virou, seus olhos encontrando os de Helena. O prato que você preparou hoje à noite foi uma lembrança poderosa, não apenas do seu talento, mas da confiança que sempre depositei em você. Helena sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Augusto não a estava dispensando imediatamente, estava disposto a ouvir. Naquele momento, a porta do escritório se abriu abruptamente. Cecília entrou, seus olhos faiscando de raiva. Augusto, querido, o que está acontecendo aqui? Por que está trancado com ela? Augusto se endireitou, sua postura mudando sutilmente. Cecília, estávamos tendo uma conversa importante, algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Cecília lançou um olhar venenoso para Helena antes de se voltar para Augusto, sua voz agora melosa. Amor, não me diga que está dando ouvidos às mentiras dessa empregada. Depois de tudo que descobrimos sobre ela,
E o que exatamente descobrimos, Cecília? Augusto perguntou, sua voz carregada de uma autoridade que Helena não ouvia há semanas. Porque quanto mais penso nisso, mais estranho me parece. O rosto de Cecília empalideceu ligeiramente, mas ela se recompôs rapidamente. Os relatórios financeiros, querido. As despesas excessivas, as discrepâncias nos registros da cozinha. Está tudo lá preto no branco. Interessante que você mencione isso, Augusto respondeu, caminhando até sua escrivaninha e abrindo uma gaveta. Porque passei a tarde revisando esses relatórios. E sabe o que descobri? Não há nada de errado com eles. Nenhuma discrepância, nenhum gasto excessivo. Cecília deu um passo para trás, sua confiança visivelmente abalada. Mas eu vi... Augusto, você não pode estar acreditando nela ao invés de em mim, sua noiva. O que eu acredito, Cecília? Augusto disse, sua voz agora fria como aço. É que há muito mais acontecendo aqui do que você está me contando. E acho que está na hora de colocarmos todas as cartas na mesa. Nesse momento, como se convocada por um chamado silencioso, Dona Eulália apareceu na porta do escritório. Em suas mãos, ela segurava uma pasta. Senhor. Albuquerque, a governanta falou, sua voz calma, mas firme. Acho que isto pode ajudar a esclarecer algumas coisas. Ela entregou a pasta a Augusto, que a abriu com uma expressão de curiosidade. À medida que seus olhos percorriam os documentos, sua expressão mudava de surpresa para choque e, finalmente, para uma raiva contida. Cecília, ele falou, sua voz perigosamente baixa, você pode me explicar por que há registros de grandes transferências bancárias da conta da mansão para uma conta offshore em seu nome? O rosto de Cecília perdeu toda a cor. Seus olhos saltavam de Augusto para Helena e então para Dona Eulália, como um animal encurralado buscando uma rota de fuga. Eu posso explicar, ela gaguejou, mas suas palavras soavam vazias até para seus próprios ouvidos. Augusto ergueu a mão, silenciando-a. Não quero ouvir mais mentiras, Cecília. Quero que saia desta casa, agora. Por um momento, pareceu que Cecília iria protestar, mas diante do olhar inflexível de Augusto, ela recuou. Com um último olhar de ódio para Helena, ela saiu do escritório, o som de seus saltos ecoando pelo corredor. Um silêncio pesado caiu sobre o cômodo. Helena mal podia acreditar no que acabara de presenciar. Augusto se voltou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de arrependimento e gratidão. Helena, me desculpe. Por duvidar de você, por não ter visto o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Helena sentiu lágrimas de alívio brotarem em seus olhos. Senhor Albuquerque, o importante é que a verdade veio à tona. Augusto assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Graças a você. E a você também, Dona Eulália, ele acrescentou, voltando-se para a governanta. Como conseguiu esses documentos? Dona Eulália sorriu enigmaticamente. Ah, Senhor Albuquerque, como eu sempre digo, nesta casa as paredes têm ouvidos e às vezes também têm olhos. Enquanto os três conversavam, reconstruindo os eventos das últimas semanas e desvendando as manipulações de Cecília, Helena sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros. A verdade havia finalmente vindo à tona, e com ela uma sensação de que um novo capítulo estava prestes a começar na mansão Albuquerque. O que Helena não sabia era que, embora uma batalha tivesse sido vencida, a guerra estava longe de terminar. Cecília poderia ter partido, mas os segredos que ela deixara para trás estavam apenas começando a se revelar. Os dias que se seguiram à dramática saída de Cecília foram marcados por uma calma tensa na mansão Albuquerque. Helena retomou suas funções na cozinha com um misto de alívio e apreensão. Embora a ameaça imediata tivesse passado, ela não podia deixar de sentir que algo ainda pairava no ar, como a calma antes da tempestade. Augusto, por sua vez, mergulhou em um silêncio contemplativo, passando longas horas trancado em seu escritório. As poucas vezes que Helena o viu, notou olheiras profundas sob seus olhos e uma expressão de preocupação constante em seu rosto. Numa tarde particularmente quieta, enquanto Helena organizava a despensa, Dona Eulália apareceu na porta da cozinha, seu rosto enrugado, marcado por uma expressão séria. Helena, querida, a governanta chamou suavemente.
O Sr. Albuquerque quer nos ver no escritório. Agora. Com o coração acelerado, Helena seguiu Dona Eulália pelos corredores da mansão. Quando entraram no escritório, encontraram Augusto de pé junto à janela, as mãos cruzadas atrás das costas, olhando fixamente para o jardim. "Sentem-se, por favor", ele disse, sem se virar. Helena e Dona Eulália trocaram olhares preocupados antes de se acomodarem nas cadeiras diante da escrivaninha. Finalmente, Augusto se virou para encará-las, seu rosto uma máscara de cansaço e determinação. "Nos últimos dias tenho investigado a fundo as atividades de Cecília. O que descobri, bem, é mais complexo e perturbador do que imaginávamos." Ele pegou uma pasta sobre a mesa e a abriu, revelando uma série de documentos e fotografias. Cecília não estava agindo sozinha. Ela faz parte de uma organização maior, uma que tem como alvo pessoas influentes e ricas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma organização? Mas com que propósito? Augusto suspirou pesadamente. Extorsão, chantagem, roubo de informações confidenciais. Eles se infiltram nas vidas de suas vítimas, ganham sua confiança e então... Ele fez uma pausa, sua voz embargando ligeiramente. "Destroem tudo." Dona Eulália inclinou-se para a frente, seus olhos astutos brilhando. "E o senhor acredita que ainda estamos em perigo?" "Tenho certeza disso", Augusto respondeu gravemente. "Cecília pode ter saído, mas duvido que ela tenha desistido. E agora que frustramos seus planos iniciais, temo que ela possa recorrer a medidas mais drásticas." Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. "O que podemos fazer?" Augusto se sentou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. "Primeiro, precisamos estar vigilantes. Qualquer coisa fora do comum, por menor que seja, deve ser relatada imediatamente. Segundo, vou contratar segurança adicional para a mansão. E terceiro," ele fez uma pausa olhando diretamente para Helena, "preciso que você assuma um papel ainda mais importante nesta casa, Helena." Surpresa, Helena se endireitou na cadeira. "Eu? Mas como?" "Você provou ser não apenas leal, mas também perspicaz e corajosa", Augusto explicou. "Quero que você seja meus olhos e ouvidos nesta casa. Confio em você mais do que em qualquer outra pessoa agora." Helena sentiu uma onda de emoções contraditórias, orgulho, medo e algo mais que ela não ousava nomear. "Eu farei o meu melhor, Sr. Albuquerque." Dona Eulália sorriu suavemente, colocando uma mão reconfortante sobre o braço de Helena. "Não se preocupe, querida. Não estará sozinha nessa tarefa." Augusto assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios pela primeira vez em dias. "Exatamente. Somos uma equipe agora. Juntos, vamos desvendar essa trama e proteger não apenas esta casa, mas potencialmente muitas outras vítimas." Enquanto discutiam os detalhes de seu novo arranjo, Helena não pôde deixar de notar como a dinâmica entre ela e Augusto havia mudado. O respeito mútuo que sempre existira parecia ter se aprofundado em algo mais, algo que fazia seu coração bater mais rápido toda vez que seus olhares se encontravam. No entanto, mal sabia ela que esse novo capítulo em sua vida traria não apenas perigos, mas também revelações que abalariam tudo o que ela pensava saber sobre si mesma e sobre seu passado. Naquela noite, enquanto a mansão adormecia, Helena permaneceu acordada em seu quarto, repassando mentalmente os eventos dos últimos dias. Foi então que notou algo estranho. Um leve ruído vindo do corredor, como se alguém estivesse se movendo furtivamente pela casa. Com o coração aos saltos, ela se levantou silenciosamente e se aproximou da porta. Ao abri-la uma fresta, viu uma sombra se movendo rapidamente em direção ao escritório de Augusto. Helena sabia que tinha que agir rápido, mas enquanto se preparava para seguir a figura misteriosa, uma mão suave tocou seu ombro, quase fazendo-a gritar de susto. "Shh, sou eu", sussurrou Dona Eulália. "Você também ouviu?" Helena assentiu, incapaz de falar. "Vamos", a governanta murmurou, "mas com cuidado. Não sabemos com o que estamos lidando." Juntas, as duas mulheres se moveram silenciosamente pelos corredores escuros da mansão, seguindo a sombra intrusa. Quando chegaram à porta do escritório, encontraram-na entreaberta, uma luz fraca vindo de dentro. Helena trocou um olhar tenso com Dona Eulália antes de empurrar suavemente a porta. O que viram dentro do escritório
fez seus corações pararem por um instante. Lá, vasculhando furiosamente as gavetas da escrivaninha de Augusto, estava uma figura que Helena jamais esperaria ver novamente. Uma figura que, ao se virar e encontrar seus olhares chocados, revelou um rosto que Helena conhecia muito bem. Um rosto que era quase um reflexo do seu próprio. Cecília! Helena ofegou, mal acreditando em seus olhos. Mas não era Cecília. Era alguém que Helena não via há anos, alguém cuja existência ela havia quase esquecido. Olá, irmãzinha, a intrusa disse, um sorriso frio brincando em seus lábios. Surpresa em me ver. E foi nesse momento que Helena percebeu que os segredos que estavam prestes a serem revelados eram muito mais pessoais e dolorosos do que ela jamais poderia ter imaginado. O silêncio que se seguiu à revelação era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Helena permaneceu imóvel, seus olhos fixos na figura diante dela. Uma mulher que era ao mesmo tempo familiar e estranha. Clarissa! Helena finalmente conseguiu balbuciar, seu coração martelando contra o peito. Mas... como? Por quê? A mulher, Clarissa, deu um passo à frente, a luz do luar que entrava pela janela revelando um rosto quase idêntico ao de Helena, apenas alguns anos mais jovem e marcado por uma dureza que Helena nunca possuíra. Oh, Helena! Clarissa respondeu, sua voz uma mistura de escárnio e algo que poderia ser interpretado como arrependimento. Sempre tão inocente, tão confiante. Nunca se perguntou por que nossa querida mãe insistiu tanto para que você viesse trabalhar nesta casa específica? As palavras de Clarissa atingiram Helena como um soco no estômago. Memórias há muito enterradas começaram a emergir. Sua mãe, uma mulher de olhar distante e sorriso triste, insistindo que Helena aceitasse o emprego na mansão Albuquerque, dizendo que era uma oportunidade única. Dona Eulália, que até então observava a cena em silêncio, deu um passo à frente. Quem é você realmente e o que quer aqui? Clarissa lançou um olhar desdenhoso para a governanta antes de voltar sua atenção para Helena. Eu sou o que nossa querida irmãzinha poderia ter sido se não fosse tão devotada, tão cega. Do que você está falando? Helena perguntou, sua voz trêmula. Da verdade, Helena. Clarissa respondeu, sua voz agora carregada de amargura. A verdade sobre nossa família, sobre o homem que você serve tão fielmente. Nesse momento, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. Segundos depois, Augusto irrompeu no escritório. Seu rosto uma máscara de preocupação que rapidamente se transformou em choque ao ver a cena diante dele. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, seus olhos saltando de Helena para Clarissa. Clarissa sorriu, um sorriso frio e calculista. Ah, o homem da hora, Augusto Albuquerque. Ou devo dizer, papai. O mundo de Helena pareceu desmoronar ao seu redor. Ela se virou para Augusto, seus olhos implorando por uma negação, uma explicação, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas o que viu no rosto dele foi apenas confirmação, choque, culpa e um profundo pesar. Helena, eu... Augusto começou, mas as palavras pareciam faltar-lhe. Clarissa riu, um som sem alegria. Oh, isso é impagável. Você realmente não sabia, não é, Helena? Toda essa devoção, toda essa lealdade, e você nem sequer sabia quem ele realmente era para você. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e teria caído se Dona Eulália não a tivesse amparado. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Mas é, Clarissa continuou implacável. Nosso querido pai aqui teve um caso com nossa mãe há muitos anos. Quando ela engravidou, ele a abandonou. Mas o remorso deve tê-lo corroído, porque anos depois, quando você precisava de um emprego, ele a trouxe para cá. Conveniente, não? Manter a filha bastarda por perto, mas sem nunca revelar a verdade. Augusto deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de angústia. Helena, eu queria te contar. Tantas vezes eu quase... Mas nunca contou. Helena o interrompeu, sua voz surpreendentemente firme, apesar das lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Todos esses anos, e você nunca disse uma palavra. Clarissa parecia satisfeita com o caos que havia criado. E é por isso que estou aqui, não apenas para revelar a verdade, mas para tomar o que é nosso por direito.
A fortuna Albuquerque não pertence apenas a você, Augusto. Suas filhas merecem sua parte. Foi então que a ficha caiu para Helena. Cecília, era você o tempo todo? Clarissa sorriu, quase orgulhosa. Muito bem, irmãzinha. Sim, eu interpretei o papel de Cecília. Foi fácil enganar o velho Augusto aqui. Ele sempre teve uma queda por mulheres que lembravam nossa mãe. A revelação pairou no ar como uma nuvem tóxica. Helena sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Toda sua vida, tudo em que acreditava, parecia uma mentira elaborada. Augusto, parecendo ter finalmente recuperado a voz, falou: Clarissa, o que quer que esteja planejando, podemos conversar. Não precisamos... Conversar? Clarissa o cortou, sua voz cheia de veneno. Passamos da fase de conversa há muito tempo, pai. Agora é hora de acertos de contas. Com um movimento rápido, Clarissa sacou uma arma de sua jaqueta, apontando-a diretamente para Augusto. Acho que está na hora de reescrevermos o testamento, não acha? O pânico tomou conta do ambiente. Dona Eulália ofegou. Augusto ergueu as mãos em um gesto de rendição. E Helena sentiu algo despertar dentro dela. Anos de lealdade, de amor não dito, de conexões que iam além do sangue ou do dever, tudo culminou naquele momento. Sem pensar duas vezes, ela se colocou entre Clarissa e Augusto. Não, ela disse, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Não é assim que resolvemos as coisas. Clarissa hesitou, a arma tremendo ligeiramente em sua mão. Saia da frente, Helena. Não quero machucar você. Mas quer machucar nosso pai? Helena rebateu a palavra pai soando estranha em seus lábios, mas ao mesmo tempo, certa. Isso não vai consertar nada, Clarissa. Não vai preencher o vazio que sentimos todos esses anos. Por um momento, pareceu que as palavras de Helena haviam tocado algo em Clarissa. Seus olhos, tão parecidos com os de Helena, brilharam com lágrimas não derramadas. Mas então, o som de sirenes ao longe quebrou o momento. Clarissa recuou, o pânico substituindo a determinação em seu rosto. Isso não acabou, ela sibilou, lançando um último olhar para Helena e Augusto antes de correr em direção à janela. Antes que alguém pudesse reagir, Clarissa havia desaparecido na noite, deixando para trás um rastro de verdades reveladas e corações partidos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena, ainda tremendo, finalmente se virou para encarar Augusto, seu pai. O homem que ela havia servido e admirado por tantos anos, e que agora ela mal reconhecia. Acho, ela disse suavemente, sua voz carregada de emoções conflitantes, que temos muito o que conversar. Augusto assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Sim, minha filha. Sim, temos. E assim, enquanto as sirenes se aproximavam e a noite começava a dar lugar ao amanhecer, os habitantes da mansão Albuquerque se preparavam para enfrentar uma nova realidade, uma realidade onde os segredos do passado finalmente vieram à tona e onde o futuro era mais incerto do que nunca. Os dias que se seguiram à dramática revelação na mansão Albuquerque foram um turbilhão de emoções e mudanças. Helena, ainda atordoada com a descoberta de sua verdadeira identidade, alternava entre momentos de profunda reflexão e explosões de sentimentos reprimidos por anos. A cozinha, antes seu refúgio, agora parecia estranha e alienante. Cada utensílio, cada aroma, lembrava-a da vida que havia construído baseada em uma mentira. Ainda assim, era lá que ela se refugiava, canalizando suas emoções turbulentas na preparação de pratos elaborados que ninguém realmente comia. Numa manhã particularmente tensa, enquanto Helena lutava para dar forma a uma massa de pão que se recusava a cooperar, Augusto entrou hesitante na cozinha. Seus olhos, carregados de culpa e apreensão, encontraram os de Helena. "Podemos conversar?" ele perguntou suavemente. Helena assentiu silenciosamente, limpando as mãos no avental. Juntos, eles se dirigiram ao jardim de inverno, um local que sempre fora um terreno neutro na mansão. Sentados entre as exuberantes plantas tropicais, pai e filha se encararam, o peso de décadas de segredos pairando entre eles. Augusto foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Helena, eu não sei por onde começar. As desculpas parecem inadequadas diante de tudo o que aconteceu.
Helena estudou o rosto do homem à sua frente, um rosto que agora via com novos olhos. Por quê? Ela perguntou simplesmente. Porque nunca me contou. Augusto suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. No início foi covardia. Quando sua mãe me procurou contando sobre a gravidez, eu entrei em pânico. Era jovem, recém-casado, herdeiro de um império. Achei que poderia simplesmente fazer o problema desaparecer. Helena sentiu uma pontada de dor ao ouvir essas palavras, mas permaneceu em silêncio, permitindo que Augusto continuasse. Anos se passaram e o remorso me consumia. Quando soube que você precisava de um emprego, vi uma chance de tentar consertar as coisas de alguma forma. Mas então você chegou aqui tão jovem, tão cheia de vida e talento. Eu me apeguei a você não como um pai, mas como um mentor, um protetor. E com o tempo, o medo de perder isso, de perder você, me impediu de revelar a verdade. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena, enquanto ela absorvia as palavras de Augusto. E Clarissa? Você sabia sobre ela? Augusto balançou a cabeça. Não fazia ideia. Sua mãe nunca mencionou uma segunda filha. Acredito que Clarissa deve ter nascido depois. Talvez de outro relacionamento. Um silêncio pesado caiu entre eles, quebrado apenas pelo suave borbulhar da fonte no centro do jardim. Finalmente, Helena falou, sua voz trêmula, mas determinada. Não posso dizer que o perdoo, não ainda. Mas quero entender. Quero conhecer essa parte da minha história que me foi negada por tanto tempo. Augusto assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Farei o que for preciso, Helena. Estou disposto a responder todas as suas perguntas, a enfrentar todas as consequências das minhas ações. Naquele momento, Dona Eulália apareceu na entrada do jardim, seu rosto uma máscara de preocupação. Desculpem interromper, mas acho que vocês precisam ver isso. Ela segurava um tablet que entregou a Augusto. Na tela, uma manchete chamativa saltava aos olhos. Escândalo na alta sociedade. Magnata Augusto Albuquerque, acusado de abandono paternal e fraude. Abaixo da manchete, uma foto de Clarissa sorrindo triunfante para as câmeras, acompanhada de um advogado de aparência austera. Helena sentiu o estômago afundar. A vingança de Clarissa estava apenas começando. Augusto, pálido como um fantasma, olhou de Helena para Dona Eulália. Isso vai se tornar um circo midiático. Helena, eu entenderei se você quiser se distanciar de tudo isso. Mas para a surpresa de todos, inclusive dela mesma, Helena sentiu uma determinação crescer dentro de si. Não, ela disse firmemente. Não vou me esconder. Se Clarissa quer guerra, ela terá que enfrentar não apenas você, mas a nós dois. Dona Eulália sorriu suavemente, um brilho de orgulho em seus olhos. Bem dito, minha querida. Estamos todos juntos nessa. Augusto olhou para Helena com uma mistura de gratidão e admiração. Você não tem ideia do quanto suas palavras significam para mim. Mas Helena, tem certeza? Isso pode se tornar muito feio. Helena assentiu, uma nova resolução em seu semblante. Tenho. Por anos, servi esta casa. Cuidei dela como se fosse minha. Agora sei que, de certa forma, sempre foi. Não vou permitir que Clarissa destrua não apenas seu legado, mas o meu também. Naquele momento, algo mudou sutilmente entre pai e filha. Não era perdão, não ainda, mas era um começo, um entendimento mútuo, uma aliança forjada não apenas pelo sangue, mas pela escolha. Então, Augusto disse, endireitando os ombros, o que fazemos agora? Helena trocou um olhar com Dona Eulália antes de responder. Primeiro precisamos entender exatamente o que Clarissa sabe e o que ela planeja. Depois vamos à luta, mas desta vez com todas as cartas na mesa. Enquanto os três começavam a traçar estratégias, Helena não pôde deixar de sentir uma estranha mistura de apreensão e excitação. O mundo que ela conhecia havia sido virado de cabeça para baixo. Mas das cinzas do passado, uma nova Helena estava emergindo, mais forte, mais determinada e, pela primeira vez em sua vida, verdadeiramente dona de seu próprio destino. O que ela não sabia era que a batalha que se aproximava testaria não apenas sua recém-descoberta relação com Augusto, mas também sua própria identidade
e tudo em que ela sempre acreditou. A tempestade estava chegando e Helena estava no olho do furacão. A mansão Albuquerque, outrora um refúgio de tranquilidade e opulência, havia se transformado em uma fortaleza sitiada. Os dias que se seguiram à explosiva revelação de Clarissa foram um turbilhão de atividade frenética e tensão palpável. Helena, agora consciente de seu verdadeiro lugar na família Albuquerque, encontrava-se no centro de um furacão midiático. Repórteres cercavam os portões da mansão dia e noite, ávidos por um vislumbre da filha secreta do magnata Augusto Albuquerque. Numa manhã particularmente caótica, Helena observava pela janela da cozinha o circo que se formara do lado de fora. Flashes de câmeras iluminavam o gramado impecável, enquanto gritos de "Helena, senhorita Albuquerque" ecoavam pelos ares. É surreal, não é? A voz de Augusto a surpreendeu. Ele estava parado na porta da cozinha, parecendo mais velho e cansado do que nunca. Helena assentiu, incapaz de encontrar palavras para descrever a estranheza de sua nova realidade. Como estão as coisas com os advogados? Augusto suspirou pesadamente, sentando-se à mesa da cozinha. Complicadas. Clarissa tem um caso sólido para reclamar parte da herança. Mas suas acusações vão além disso. Ela está determinada a manchar meu nome, a destruir tudo que construí. Helena sentiu uma onda de proteção que a surpreendeu. Apesar da mágoa e da confusão que ainda sentia, não podia negar o vínculo que a ligava a Augusto. "Nós vamos superar isso", ela disse, sua voz mais firme do que se sentia. "Juntos." Um pequeno sorriso cruzou o rosto cansado de Augusto. "Sua força me surpreende a cada dia, Helena. Você é tão parecida com sua mãe." A menção de sua mãe fez o coração de Helena apertar. Havia tantas perguntas não respondidas, tantos vazios em sua história. Você acha que ela sabia? Sobre Clarissa, sobre tudo isso?" Augusto fechou os olhos por um momento, como se buscasse uma resposta nas profundezas de sua memória. "Honestamente, não sei. Mariana, sua mãe, sempre foi uma mulher reservada, cheia de segredos. Talvez seja a hora de descobrirmos a verdade completa." Antes que Helena pudesse responder, Dona Eulália irrompeu na cozinha, seu rosto normalmente sereno, marcado pela preocupação. "Vocês precisam ver isso", ela disse, ligando a televisão embutida na parede da cozinha. Na tela, Clarissa apareceu impecavelmente vestida e maquiada, sentada em um estúdio de TV ao lado de um entrevistador de expressão séria. "Senhorita Albuquerque", o entrevistador começou, "suas acusações contra seu pai, Augusto Albuquerque, são graves. Você pode nos contar mais sobre sua história?" Clarissa sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Claro. Por anos fui mantida em segredo, negada do meu direito de nascença. Enquanto minha irmã Helena foi trazida para a mansão, eu fui deixada para trás, esquecida." Helena sentiu o sangue ferver ao ouvir as mentiras de Clarissa. Ela sabia que sua irmã estava distorcendo a verdade, mas como provar isso? "E quanto à sua irmã, Helena?", o entrevistador perguntou. "Você acredita que ela sabia sobre você?" O sorriso de Clarissa se tornou predatório. "Oh, tenho certeza que sim. Helena sempre foi a favorita, a protegida. Ela desfrutou de uma vida de luxo enquanto eu lutava para sobreviver. É hora de a verdade vir à tona, de justiça ser feita." Augusto desligou a TV, seu rosto uma máscara de fúria contida. "Isso é ridículo." Helena nunca soube. Ela não pode simplesmente... Mas Helena mal ouvia. Sua mente estava acelerada, peças de um quebra-cabeça complexo começando a se encaixar. "Espere", ela disse subitamente. Acho que sei o que precisamos fazer." Augusto e Dona Eulália se viraram para ela, curiosos. "Clarissa quer guerra midiática? Vamos dar isso a ela." "Mas nos nossos termos", Helena explicou, uma determinação crescente em sua voz. "Vou conceder uma entrevista, contar minha versão da história. E mais importante, vou propor um encontro, cara a cara, irmã com irmã." Augusto parecia hesitante. "Helena, tem certeza? Isso pode ser perigoso. Clarissa é imprevisível." "Exatamente", Helena interrompeu. "E é por isso que precisamos enfrentá-la em campo aberto. Sem mais segredos, sem mais manipulações nas sombras." Dona Eulália sorriu,
um brilho de orgulho em seus olhos. A menina tem razão, Sr. Albuquerque. É hora de trazer tudo à luz. Augusto olhou de Helena para Dona Eulália, então assentiu lentamente. Muito bem, mas com uma condição. Faremos isso juntos. Como uma família. A palavra família ecoou na cozinha, carregada de um novo significado. Helena sentiu uma onda de emoção a atravessar. Apesar de tudo, apesar das mentiras e dos anos perdidos, aqui estavam eles. Uma família improvável, unida contra a tempestade. Juntos, ela concordou, estendendo a mão para Augusto. Enquanto pai e filha selavam seu pacto com um aperto de mão firme, Dona Eulália começou a fazer ligações, colocando em movimento os preparativos para o que seria, sem dúvida, o confronto do século. O que nenhum deles sabia era que Clarissa tinha mais um as na manga, um segredo tão explosivo que ameaçava não apenas a reputação dos Albuquerque, mas a própria estrutura da alta sociedade brasileira. A batalha final estava prestes a começar, e Helena estava determinada a emergir vitoriosa, não importa o custo. Mas à medida que os eventos se desenrolavam, ela começaria a questionar. Em uma guerra onde a verdade é a primeira vítima, quem realmente sai vencedor? O dia do confronto amanheceu com uma tensão palpável no ar. A mansão Albuquerque, normalmente um bastião de elegância e discrição, havia se transformado no epicentro de um furacão midiático. Câmeras e repórteres cercavam a propriedade, ávidos por capturar cada momento do que prometia ser o evento do ano na alta sociedade brasileira. Helena acordou antes do nascer do sol, seu estômago revirando com uma mistura de ansiedade e determinação. Enquanto se preparava, seus pensamentos vagavam para os eventos que a trouxeram até ali. De simples cozinheira a herdeira relutante de um império, protagonista de um drama que ela nunca pediu para estrelar. Na cozinha, seu refúgio de tantos anos, Helena encontrou Augusto e Dona Eulália. O trio trocou olhares tensos, palavras desnecessárias diante da magnitude do que estava por vir. "Está pronta?" Augusto perguntou suavemente, sua voz carregada de preocupação paterna que ainda soava estranha aos ouvidos de Helena. Ela assentiu, endireitando os ombros. "Tão pronta quanto posso estar." Dona Eulália se aproximou, ajustando o colar de Helena com dedos trêmulos. "Lembre-se, querida, a verdade é sua arma mais poderosa. Use-a com sabedoria." O local escolhido para o encontro era o salão principal da mansão, transformado em um estúdio improvisado. Luzes ofuscantes, câmeras por todos os lados e, no centro, 2 sofás frente a frente, um palco para o confronto entre irmãs há muito separadas. Helena tomou seu lugar, sentindo o peso dos olhares de milhões de espectadores através das lentes das câmeras. E então, com a graça estudada de uma predadora, Clarissa entrou. As irmãs se encararam. O silêncio na sala pesado como chumbo. Era desconcertante para Helena ver seu próprio rosto refletido em Clarissa, embora marcado por anos de amargura e ressentimento. "Irmãzinha", Clarissa cumprimentou, sua voz melosa escondendo mal o veneno por trás. "Que cenário adorável você montou para nossa pequena reunião familiar." Helena respirou fundo, centrando-se. "Clarissa, estamos aqui para esclarecer as coisas, para contar a verdade, toda a verdade." Clarissa riu, um som frio e calculado. "A verdade? Você nem sabe o que é a verdade, Helena. Viveu uma mentira por toda a sua vida." "Então me conte", Helena desafiou, inclinando-se para a frente. "O que é a verdade, Clarissa? Por que tanto ódio? Por que essa vingança?" Por um momento, a máscara de Clarissa vacilou, revelando uma vulnerabilidade que surpreendeu Helena. "Ódio. Você não faz ideia do que é ódio verdadeiro, Helena. Ódio é crescer sabendo que tem uma irmã vivendo em luxo enquanto você luta para sobreviver. Ódio é ver sua mãe definhar consumida pela culpa e pelos segredos. Nossa mãe." Helena sussurrou, sentindo uma pontada de dor. "O que aconteceu com ela, Clarissa? O que você sabe que eu não sei?" Clarissa hesitou, como se ponderando quanto revelar. Finalmente ela falou, sua voz carregada de emoção contida. "Nossa mãe morreu há 5 anos, Helena. Sozinha, abandonada por todos. Inclusive por você." As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. "Não", ela ofegou. "Eu não sabia. Ela nunca me disse."
Claro que não, Clarissa retrucou amargamente. Ela não queria atrapalhar sua vida perfeita, mas eu estava lá. Eu a vi definhar dia após dia, carregando o peso de segredos que a consumiram por dentro. Helena sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas faces, a dor da perda misturada à culpa esmagadora. Por que você não me procurou? Por que não me contou? E dar a você a chance de bancar a heroína, Clarissa zombou. Não, Helena. Você fez sua escolha quando aceitou a vida de luxo que Augusto ofereceu, deixando-nos para trás. Foi nesse momento que Augusto, que assistia a tudo dos bastidores, não pôde mais se conter. Ele entrou em cena, sua presença imponente silenciando momentaneamente o estúdio. Chega, ele disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. Chega de mentiras, chega de manipulações. É hora da verdade completa. Clarissa se levantou abruptamente, seus olhos faiscando de fúria. Você não tem o direito de... Tenho todos os direitos. Augusto a interrompeu. Sou o pai de vocês duas, e é hora de assumir a responsabilidade por meus erros. Virando-se para as câmeras, Augusto começou a falar, sua voz ganhando força a cada palavra. Há muitos anos, cometi um erro terrível. Abandonei uma mulher que amava e uma filha que nem sabia que existia. Passei anos tentando compensar esse erro, mas no processo, cometi outros. Mantive Helena no escuro sobre sua verdadeira identidade. Privei Clarissa de seu direito de nascença. Não há desculpas que possam apagar o que fiz, mas estou aqui hoje para tentar consertar as coisas. O silêncio no estúdio era absoluto. Todas as atenções voltadas para o patriarca dos Albuquerque, enquanto ele desnudava sua alma diante das câmeras. Helena, Clarissa, ele continuou voltando-se para suas filhas, vocês duas sofreram por causa das minhas ações, das minhas omissões. Não posso mudar o passado, mas posso oferecer um futuro onde ambas têm seu lugar legítimo nesta família, nesta empresa. Clarissa, que até então mantivera sua pose de fria indiferença, pareceu vacilar. É tarde demais para isso, ela murmurou, mas sua voz carecia da convicção anterior. Helena, enxugando as lágrimas, levantou-se e se aproximou de sua irmã. Nunca é tarde demais, Clarissa. Perdemos tanto tempo, tantos anos. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher nosso futuro. Juntas. Por um longo momento, Clarissa permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Então, lentamente, quase imperceptivelmente, ela assentiu. As câmeras continuavam rodando, capturando cada nuance deste momento histórico. Mas para Helena, Clarissa e Augusto, o mundo exterior havia desaparecido. Ali, no olho do furacão que eles mesmos criaram, uma família despedaçada dava os primeiros passos hesitantes em direção à reconciliação. Semanas se passaram. A tempestade midiática aos poucos se acalmou, dando lugar a um novo capítulo na saga dos Albuquerque. Helena, agora oficialmente reconhecida como herdeira, dividiu seu tempo entre aprender os meandros dos negócios da família e reconstruir sua relação com Clarissa. A cozinha da mansão, outrora o domínio exclusivo de Helena, tornou-se um terreno neutro onde as irmãs começaram a se reconectar. Entre o preparo de pratos elaborados e conversas hesitantes, elas começaram a preencher os vazios de suas histórias compartilhadas. Numa noite tranquila, meses após o confronto televisionado, Helena, Clarissa e Augusto se reuniram para um jantar íntimo. A tensão ainda pairava no ar, mas era permeada por uma nova sensação de possibilidade. Enquanto serviam a sobremesa, um elaborado bolo de chocolate que Helena havia preparado especialmente para a ocasião, Augusto ergueu sua taça em um brinde. "A família", ele disse simplesmente, sua voz embargada de emoção. Helena e Clarissa trocaram olhares, anos de mágoa e ressentimento, lentamente dando lugar a um entendimento mútuo. Elas ergueram suas taças, ecoando o sentimento. "A família", repetiram em uníssono. E ali, na mansão que por tanto tempo foi palco de segredos e mentiras, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de redenção, de perdão e, acima de tudo, do poder transformador da verdade. Helena sabia que o caminho à frente seria longo e muitas vezes difícil. Havia feridas profundas demais para serem curadas da noite para o dia.
verdades dolorosas demais para serem facilmente esquecidas. Mas enquanto observava sua família recém-reunida, sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. O sabor da verdade podia ser amargo, mas era também libertador. E com cada refeição compartilhada, cada conversa honesta, cada pequeno gesto de reconciliação, Helena sabia que estavam construindo algo novo e precioso das cinzas do passado. A jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em sua vida, Helena se sentia verdadeiramente em casa.